Olá e bem-vindos. Já alguma vez pararam para pensar como é que a eletricidade chega, quase como que por magia, até à nossa tomada? Parece simples, mas por trás há uma viagem incrível que vamos desvendar hoje, passo a passo. E olhem, para quem está a estudar este tema e precisa mesmo de o dominar, este guia é exatamente o que precisam. Vamos a isso? A pergunta parece quase infantil, não é? Carregamos num botão e faço luz. Mas por trás deste gesto tão nosso, tão do dia a dia, está uma das infraestruturas mais complexas e fascinantes que a humanidade já construiu. Nos próximos minutos, vamos ser os vossos guias nesta viagem, desde o sítio onde a energia nasce até ao simples interruptor. Bem, aqui está o nosso roteiro de viagem. Primeiro, vamos perceber o problema de partida. Por que é que a eletricidade tem de viajar tanto? Depois, entramos na grande autoestrada da energia. A seguir, paramos nas estações de serviço, que são as subestações, para ver o que lá se passa. Analisamos a peça-chave, que são os transformadores, e, por fim, chegamos ao nosso destino, a casa de cada um. Vamos arrancar? Ok, primeiro capítulo da nossa viagem. E para começar, temos de perceber qual é o desafio fundamental de qualquer sistema elétrico. E o problema é mesmo este, tão simples quanto isto. Pensem bem, as grandes barragens estão nos rios, muitas vezes em vales isolados. Os parques eólicos precisam de estar nos topos das serras, onde há mais vento. E as centrais solares ocupam áreas enormes, longe dos centros urbanos. Ou seja, os locais de produção estão quase sempre a centenas de quilómetros das cidades onde nós vivemos. E é por isso que precisamos de um sistema de transporte super engenhoso. Então, como é que se resolve este problema da distância? É aqui que entra a Rede Elétrica Nacional. A melhor maneira, e a mais fácil de imaginar, é mesmo como uma gigantesca rede de autoestradas, só que, em vez de transportar carros e caminhões, transporta eletrões a uma velocidade incrível. E todo este sistema elétrico, em Portugal, divide-se nestas 4 grandes atividades. Temos a produção, onde a energia é criada, depois o transporte, que são as tais autoestradas de muita alta tensão, de seguida a distribuição, que podemos ver como as estradas nacionais e municipais que trazem a energia até mais perto, e por fim a comercialização, que é a empresa a quem pagamos a fatura. Para quem estuda isto, fixar estes 4 passos é a base de tudo. E quem é que gera o trânsito todo nesta superautoestrada? Em Portugal, essa responsabilidade é da REN, as Redes Energéticas Nacionais. A missão deles é uma loucura. É garantir que, a cada segundo, a cada instante, a quantidade de eletricidade que está a ser produzida no país é exatamente igual à que está a ser consumida. É um ato de equilíbrio permanente e de uma precisão incrível. Muito bem, se a rede são as estradas, então as subestações são como os grandes nós rodoviários, os trevos, os pontos onde as autoestradas se cruzam com as estradas nacionais. São os pontos nevrálgicos de toda a rede. Então, o que é, afinal, uma subestação? Pensem nela como uma espécie de centro de triagem e controlo. É aqui que as linhas elétricas de diferentes calibres se encontram e é aqui que a tensão da eletricidade é alterada, ou para mais alta, para seguir viagem longa, ou para mais baixa, para entrar nas cidades. E claro, é também um ponto fundamental para a segurança de todo o sistema. E lá dentro, o que é que encontramos? Bem, encontramos vários equipamentos vitais. Primeiro, as ligações físicas entre as linhas. Depois, os gigantescos transformadores de potência, que já vamos ver a seguir em detalhe. E temos algo que é absolutamente crucial, os equipamentos de proteção e controle. Basicamente, são como uns fusíveis gigantes e super inteligentes que, se detectam um problema, desligam tudo em milissegundos para evitar danos catastróficos em toda a rede. Vamos agora mergulhar no coração de qualquer subestação e, na verdade, na peça mais importante de todo este puzzle do transporte de energia, o transformador. O transformador é uma autêntica obra de arte de engenharia. É incrível porque não tem partes móveis, é uma máquina estática, mas o que faz é essencial. E porquê? Porque para transportar energia a centenas de quilómetros com poucas perdas, precisamos de uma tensão altíssima, na casa das centenas de milhares de volts. O problema é que essa tensão fritaria qualquer aparelho lá em casa. O transformador faz exatamente este trabalho. Ele leva a tensão para a longa viagem na autoestrada e depois baixa para níveis seguros quando chega perto de nós. E o mais espantoso, faz isso com uma eficiência de quase 99%. É impressionante. Basicamente, existem 2 sabores principais de transformadores. De um lado, os transformadores em óleo. São os mais comuns, aqueles gigantes que vemos nas subestações, mergulhados num óleo especial que ajuda a arrefecer e a isolar tudo. Do outro lado, temos os transformadores secos. Como o nome indica, não usam óleo, são isolados em resina. São bem mais caros, é verdade, mas são muito mais seguros porque não há risco de incêndio. E é por isso que são estes que encontramos dentro de edifícios públicos, como hospitais, escolas ou centros comerciais.
A última etapa desta viagem de transformação acontece aqui, nos postos de transformação, os famosos PTs. De certeza que já os viram por todo o lado. São aquelas pequenas cabines de alvenaria ou aquelas estruturas que vemos nos postos de eletricidade. É aqui que a média tensão, que já circula nas nossas ruas, é finalmente convertida para a baixa tensão que usamos em casa, os 230 ou 400 volts. E pronto, chegamos ao fim da viagem. É a chamada última milha, o troço final onde a eletricidade é finalmente entregue aos diferentes tipos de consumidores. E olhem, este quadro resume tudo na perfeição e é super importante. Nós, em casa, as lojas, os escritórios, recebemos todos energia em baixa tensão. Mas uma fábrica ou um supermercado maior já precisa de mais potência, por isso liga-se diretamente à rede de média tensão. E depois, claro, as grandes indústrias, os consumidores gigantes, ligam-se diretamente à alta tensão. Para quem está a estudar, perceber esta distinção é absolutamente fundamental para entender como a rede se adapta às necessidades de cada cliente. E claro, não nos podemos esquecer que, em cada passo desta longa viagem, a segurança é a prioridade número 1. Isto que estamos a ver é um exemplo de um disjuntor de alta tensão. Pensem nele como o guarda-costas da rede. Se detecta um problema, um curto-circuito, uma sobrecarga, ele atua em frações de segundo e desliga tudo. Evita apagões em larga escala e protege equipamentos que valem milhões de euros. E assim se completa a viagem. Vimos como a energia nasce longe, viaja por autoestradas de alta tensão, é transformada em subestações e chega sem salva até às nossas casas. Mas o futuro já está aí. Esta rede que descrevemos foi toda pensada para um fluxo num único sentido, das grandes centrais para nós. Agora, com painéis solares nos telhados a produzir energia e com os carros elétricos que um dia poderão devolver a energia à rede, tudo está a mudar. A grande questão que fica no ar é como é que vamos transformar esta autoestrada de sentido único numa rede inteligente, flexível e bidirecional? Fica a reflexão. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta viagem.